Bom dia a todos. Eu sou o Fernando, trabalho no Instituto Federal Catarinense, campus Luzerna, um campus pequeno, situado no meio oeste de Santa Catarina. E eu trouxe para vocês uma máquina para um trabalho que a gente fez sobre uma máquina de corte multinível. Tá? Só uma introdução inicial para a gente iniciar a nossa conversa. Como todos vários já citaram, já tem vários pontos colocados, o Brasil já é um dos maiores produtores maiores potências agrícolas, está entre as 5 maiores. Porém, em contraponto disso, o uso excessivo da terra causa uma degradação excessiva também. Então, essa degradação ela vai se acelerando cada vez mais. Isso dá por quê? A utilização de máquinas de grande porte, como já foi citado também, os agricultores de grande porte vão colocar uma máquina cada vez maior para atender uma área cada vez maior. E promove também a compactação do solo e a degradação do mesmo. Então, cada vez mais a gente tem que colocar mais adubo para poder compensar, ou usar mais inseticidas para poder compensar o controle de pragas também. Em contraponto, assim, uma saída que pode ser utilizada são os sistemas sintrópicos ou sistemas agroflorestais. Qual a vantagem disso? Sistemas, eles não necessitam de agrotóxico, não necessitam de fertilizantes, ou muito pouco, e ela é uma produção harmônica. Se você observar aqui, talvez não consiga visualizar direito, dentro dessa plantação aqui, você tem desde capins, árvores coníferas e árvores frutíferas. Então, todas elas estão num sistema harmônico. Então, quer dizer o quê? Os fungos que uma produz vai fazer a fertilização do outro e vai fazer como se fosse um inseticida para o terceiro. Então, uma situação harmônica e você consegue ter um bom resultado. Em alguns pontos, a produtividade ela pode, do mesmo hectare plantado, pode se igualar ou superar, em questão de produção ou em questão de custo. Como você não tem utilização de fertilizantes e agrotóxicos, você também tem a redução desse custo. Então, ela se torna bem mais rentável. E sem contar que você não tem a compactação do solo, porque você tem toda a cobertura. Um dos métodos de plantio, que é o entre linhas, ou entre leiras, ou entre fileiras de árvores, entre eles você coloca um capim, que pode ser, dependendo da situação que você vai colocar, dependendo o que você quer produzir, tem um capim específico. Então, não é qualquer capim ou qualquer produto que você pode colocar. Ele tem que ser condizente com o que você está plantando. E aí vem um detalhe. Essas entreleiras, entrefileiras, elas podem variar de 4 a 5 metros entre uma e outra. Aí você tem que fazer o manejo desse capim, que é um dos nossos pontos de estudo. Qual que é o desafio? O manejo tem que ser constante, tem que ser periódico. E aí tem uma regra, que ela vem estabelecida, que é uma regra dos 33%. Ou seja, do capim, como podem ver aqui um exemplo esquemático, o primeiro corte ele tem que ser para a planta que você quer fazer a utilização. Por exemplo, ele vai cortar essa primeira parte e vai cair na fileira de árvores. O segundo corte, que ele é logo abaixo aqui, esse segundo corte ele vai cortar e vai cair no chão. O que vai fazer esse segundo corte? É para adubar a terra. A decomposição dele vai gerar adubação para a própria planta que está ali. E esse último pedaço aqui é o que fica na terra para rebrota. E um detalhe que tem que ser bem observado. O corte tem que ser um corte limpo. Quanto mais limpo for o corte, sem esmagamento, melhor vai ser e menor vai ser o período de rebrota. Então você pode ter, por exemplo, em situações bem favoráveis, você vai vou cortar num dia e no outro dia, se tiver condições de tempo, de chuva, de sol, ele pode crescer ou rebrotar de 1 a 2 centímetros no dia seguinte já. Então, quanto mais limpo for o corte, mais rápido vai ser acelerado esse processo. Aqui nós temos qual foi a idealização, ou o método que a gente teve para desenvolver, para auxiliar a desenvolvimento. Essa ideia, ela não surgiu do nada. Ela veio do senhor Ernest Goethe, que ele foi o idealizador da ideia do cortador, dentre outras atribuições que ele já tem, ou vários inventos que ele tem, e foi fomentado pelo deputado federal Pedro Xay,
que ele é de Santa Catarina, e eles, em conversa, eles toparam a ideia de fazer esse desenvolvimento e nos solicitaram ou nos entraram em contato para a gente poder fazer esse desenvolvimento. Qual que é a ideia desse sistema? É para atender e difundir os sistemas agroflorestais. Não só o sistema agroflorestal, mas sim para atender o pequeno agricultor. Então, as pequenas propriedades, voltado principalmente para a pequena propriedade. Então, esse aqui foi o implemento que a gente desenvolveu, os resultados que a gente obteve. Ele foi executado no ano de 2022 e 2023, dentro do IFC Campus Luzerna, então lá no interior de Santa Catarina, no meio oeste. E ele foi construído e adaptado num trator de 25 CV. É um trator pequeno, um Yamaha Solis 26. E aqui, a única coisa que a gente, quando a gente adquiriu o trator com o carregador frontal. Qual que é a ideia de usar o carregador frontal? Esse carregador frontal, ele é adaptado para 25 a 50 CV. Então, você pode estar variando de 25 a 50 CV o trator. Então, se ele rodou no de 25 até 50 CV, ele vai tranquilamente. O implemento, vocês podem olhar, depois eu entro mais em detalhes dele. Ele é adaptado, então você pode tirar a concha do carregador e adaptar ele. Quando você não estiver utilizando, retira, coloca a concha e vai fazendo as outras atividades. Por que foi adaptado, escolhido usar um sistema modular? Justamente para você ter, como o pequeno agricultor pode ter um trator em casa, é mais fácil dele comprar esse implemento do que você comprar um implemento completo só para fazer o manejo. Então você pode ter essa questão de modularidade. Aqui, usando mais diverso, assim, ele se baseia em sistemas de lâminas, tá? As lâminas têm regulagem de altura. Dependendo do capim que você vai cortar, ela tem uma regulagem específica. Por exemplo, na lâmina 1, que é essa de baixo, ela tem 2,30 metros e uma regulagem de 30 a 50 milímetros. Você pode ter essa variação do chão. E na lâmina 2, que é a lâmina superior, ela tem uma regulagem de 120 a 250 milímetros, justamente para atender aquela regra dos 33%. Se vocês olharem, por que a de baixo aqui ela é um pouco mais comprida? Justamente quando se faz um enleiramento desse capim cortado, quando ele fica no canto, tem algumas ervas, alguns capins que eles rebrotam por baixo. E justamente essa ponta aqui é para passar rente ali e fazer esse corte, já faz o manejo desses capins que estão rebrotando ali embaixo, já para facilitar o processo. Aqui as lâminas, como pode observar na animação, elas são modulares, são lâminas convencionais, lâminas comerciais. Onde adaptou de uma ceifadeira, a gente adaptou ela. E o sistema que a gente fez, se vocês observarem, de cima pode ser que enxerga melhor, elas são desencontradas ou desalinhadas. Por que elas são desencontradas, não é todas elas alinhadinhas certinho? Justamente para reduzir potência de corte. Então você tem, como ela vai correr da esquerda para a direita, ela vai, mesmo estando em alta rotação, ela vai cortar primeiro uma por vez, por causa desse desencontro. Daí você não tem tanta potência e você consegue rodar num trator de 25 CV, por exemplo. E o acionamento dela é utilizado motores hidráulicos. Por que motor hidráulico? Ele é mais compacto, e a relação tamanho e potência é um dos menores. Então, o sistema todo na frente é por motores hidráulicos. Aqui no sistema de enleiramento, que é o que vai conduzir, vocês podem ver que ele está, pela animação, ele vai conduzir da esquerda para a direita, vai conduzir para fora e vai cair diretamente no pé da árvore ou das leiras. Por que ele é adotado esse sistema de garfo? O sistema de garfo aqui é um sistema de enleiramento comum, um garfo convencional. Tá? Ele foi adotado esse modelo justamente para trabalhar com árvores frutíferas. Porque imagine que você tem uma árvore que ela vai ter o fruto pendido ou caído para fora. Então ele vai fazer esse movimento, ele vai encostar no fruto e vai sair. Ele não vai bater e danificar os frutos das pontas. Então você tem uma melhor otimização da produção. E também ele é acionado e sincronizado por motores e correntes. Aqui a gente tem um exemplo, quando a gente fez a homologação, a gente fez os testes, aqui tem um videozinho que vai estar passando, que a gente fez a homologação dele, foi realizada na 17ª Tecnoeste.
que foi realizado em Concórdia, Santa Catarina. Aqui vocês podem ver que ele está fazendo o corte, fazendo enleiramento do sistema, e foi dentro do próprio IFC Campus Concórdia. Ele corta, ele posiciona todos nas laterais e vai fazendo o corte. E o segundo corte, eles podem ver uma foto depois que vai mostrar como é que ficou o sistema de corte. Vocês podem visualizar depois aqui que ela vai fazendo, vai formando bem certo a linha onde que está alinhando, que vai estar acumulando o capim, e no meio vai ficar o sistema só que foi cortado e depositado no chão. Dentro das homologações que a gente fez, a gente conseguiu certificar o corte limpo. Vocês podem observar que é um corte bem limpo, não tem, justamente pelo motivo das duas lâminas, movimento de duas lâminas simultâneas, não é um movimento de uma só. Ele é um pouquinho mais complexo com relação para fazer o sistema de duas lâminas. E ele produziu, a gente fez os cálculos, estimou, fez os testes, dava em torno de 0,7 hectares por hora. Para um trator pequeno, para as condições que a gente tem, a gente considerado que é uma produção relativamente boa, pelo sistema que a gente tem. E para finalizarmos nossa apresentação desse produto, nós estamos com um processo também no INPI para a patente desse sistema, porém qual que é a diferença? Essa patente vai ser uma patente livre, uma patente free. Por quê? A gente quer difundir o sistema, então a gente quer difundir o implemento, então qualquer empresa que quiser, ela pode pegar e fazer a reprodução do equipamento. A principal função disso é porque você não tem mais o custo de projeto. Então, o custo maior que você teria, que seria projetar, desenvolver todo o sistema, a gente já tem feito e homologado. Então, você pode pegar esse sistema, reproduzir e você, consequentemente, para o produtor final, para o agricultor de pequeno porte, ela vai sair com um custo bem mais abaixo. Desde já, meu agradeço, muito obrigado. Aqui tem os dados, se vocês quiserem entrar em contato, e ficamos abertos para qualquer pergunta que tivermos.